Olá, olá, daqui Lucas. Espero que a minha voz não te faça saltar 15 segundos à frente. O que te venho pedir é importante e ajuda-nos a melhorar o nosso trabalho. Se já ouviste a nossa série Quase a Família até ao fim, preenche um curto questionário que deixámos no link da descrição. São 2, 3 minutos no máximo do teu tempo que fazem muita diferença para nós. Despeço-me por agora com um abraço e um até já. Ao produzir Quase da Família, uma série sobre trabalho doméstico feita em parceria com a Cassandra e uma adaptação da peça de teatro Monólogo de uma Mulher Chamada Maria com a Sua Patroa, entrevistei Liv Meerschaert. Na altura, mal sabia do papel fundamental que Liv teria no processo de construção deste trabalho. Liv Meerschaert veio da Bélgica para Portugal em 1978, juntou-se à Cooperativa Operária do Serviço Doméstico, a Coperserd. Foi criada em 1976 pelo Sindicato de Serviço Doméstico para, diziam os dirigentes, servir a classe trabalhadora com um refeitório, lavandaria, creche e um dormitório para empregadas domésticas desempregadas. Liv apoiou várias das iniciativas que reivindicaram direitos laborais para as trabalhadoras domésticas. Estavam ainda ao abrigo de uma lei monárquica, o Código Civil de 1867, que as obrigava a prestar qualquer serviço pedido pelos patrões. Na década de 80, Liv Meerschaert recebeu uma bolsa para investigar o desenvolvimento psicossocial das empregadas domésticas. Gravou 25 entrevistas com empregadas domésticas. Muitas tinham fugido à pobreza do interior do país para servir na casa dos patrões nos grandes centros urbanos. Algumas estavam no sindicato. Se já ouviste Quase da Família, talvez te lembres destas cassetes e de ouvir Helena Freitas e Gracinda Silva. Falamos com Liv Meerschaert em novembro de 2023, no nosso estúdio em Lisboa. Participou a socióloga Mafalda Araújo, que coordenou a pesquisa para a peça de teatro Monólogo de uma Mulher Chamada Maria com a Sua Patroa. Liv tinha 78 anos, cabelo curto e grisalho, óculos, um ar tímido e simpático. Hoje vive na Cova da Moura, na Amadora. É uma das fundadoras da Associação Cultural Moinho da Juventude. Sentamo-nos para conversar durante pouco mais de 2 horas. Falamos sobre o que a trouxe até Portugal, do seu trabalho na Cooperativa Operária do Serviço Doméstico, das iniciativas que organizavam e das entrevistas que gravou em 1985. Neste episódio extra, vou deixar-te ouvir uma versão editada dessa conversa. Eu sou a Maria Almeida, seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. Liv, queria-lhe começar por pedir-lhe que se apresente. Sou Liv, tenho 78 anos, vivo no bairro da Cova da Moura, na casa onde vivo agora já há 40 anos. Vivi lá com Eduardo é dos Açores e faleceu há 8 anos. E porquê que veio viver para Portugal? Porque trabalhei como psicóloga na Bélgica, em organizações, sobretudo de formação, e trabalhei também na Holanda em diversas organizações de formação. E pois achei interessante para conhecer o mundo e pretendia ir ao Brasil, mas achava um bocadinho longe e pensei, vou primeiro a Portugal para aprender o português. Como ainda não sei falar muito bem, estou ainda a continuar e ainda não fui ao Brasil. Não, mas fala muito bem português, mas ainda bem que ficou já por cá. E quando é que isso foi? Quando é que veio para Portugal a primeira vez? Vim a primeira vez em 75 com um grupo que trabalhava com os trabalhadores da confecção, e aqui havia uma fábrica Maconde em Braga e Vila de Conde, e lá houve um lockout feito pelo empresário da fábrica Maconde, que era
holandês e ele fez um lockout durante 3 meses e depois nós contactámos com a Comissão de Trabalhadores e como a fábrica também era metade propriedade do Estado holandês, conseguimos pelo trabalho em conjunto com pessoas ligadas à JOC na Bélgica, na Holanda e em Portugal. A Juventude Operária Católica. E nós conseguimos que o patrão tive que pagar aqueles 3 meses que não tinha pago os trabalhadores em Vila de Conde. Uhum. Mas e depois... assim tive o contacto com Portugal e com as pessoas da BASFood, que era uma organização que dava apoio aos trabalhadores na Maconde, e depois, através deles, tive o contacto com a cooperativa das empregadas domésticas e também com o sindicato. E conte-nos um bocadinho melhor essa história de como é que entra em contacto com o sindicato das empregadas do serviço doméstico e também com a cooperativa. Sim, pois foi através das pessoas do BASFood que é mesmo em frente à cooperativa na Rua de São Bento, em Lisboa, e lá havia possibilidade para também ser sócia daquela cooperativa e eu vim com o meu Mini da Bélgica naquela altura, em 78, pois quando passei a fronteira em Guarda, apanhei uma pedra no vidro, então foi assim complicado, andei sem vidro de Guarda até Lisboa. Foi muito, muito duro. E depois pensei, bom, isto não vai ser fácil de viver aqui. Depois, cheguei num domingo à tarde e na segunda-feira de manhã já estava a descascar batatas na Cupercerto. Que lindo. Mas veio sozinha? Vim com uma amiga que ficou cá uma semana e depois foi embora. Depois fiquei aqui. E porquê que se interessou pelo sindicato e pela cooperativa? Porquê que se interessou pelo serviço doméstico e esse tipo de trabalho? Na Bélgica trabalhei mais com as pessoas ligadas à confecção e começaram a tirar pequenas fábricas da Bélgica para ir para a Índia, para a Tunísia. Já foi naquela altura, anos 72, 74, e nós trabalhamos em conjunto com a Universidade em Tilburg para ver o que é isto da globalização, que isto não tem sentido para as pessoas da Índia, da Tunísia, que estas fábricas vão para lá, porque vão destruir o que estava a fazer lá. E as pessoas na Bélgica, na Holanda, ficam sem emprego. Então foi isto que foi o mais importante, que nós trabalhamos e depois... Quando vim para cá, foi também através deste trabalho a nível de Maconde e de ver a importância de fazer redes entre os trabalhadores, não é? Porque a nível dos patrões existe, mas a nível de trabalhadores não existia. Então era esse trabalho que a gente fazia. E depois, através da BASFood, é que eu tive o contacto com a cooperativa das empregadas domésticas. Na JOC havia também, a nível do trabalho internacional, já algum trabalho de solidariedade entre vários países, de pessoas ligadas ao serviço doméstico.
E numa entrevista que deu ao Diário de Notícias em 2019, falou brevemente sobre o seu trabalho no sindicato e na cooperativa, e disse que havia muitas pessoas que não estavam interessadas no tema do trabalho doméstico, mesmo dentro do movimento feminista. Sim. O trabalho doméstico não fazia parte da agenda feminista? Naquela altura, quando estava aqui em Portugal, no início, em 78, tinha muito pouco interesse para isto, porque muitas das pessoas que eram feministas tinham também uma ou duas empregadas domésticas, não é? E que, pois, era uma coisa que para elas era normal, que faziam todo o serviço e depois com um ordenado muito baixinho e não estavam, tentei assim, mas não houve muito pouco interesse. E em relação à agenda dos trabalhadores, também acha que ficaram de fora? Também a nível dos trabalhadores, dos sindicatos, houve um certo interesse de algumas pessoas. Também tenho de dizer, a nível das feministas, aqui havia pessoas com interesse, não é? Mas assim, esses que estavam na gestão dos movimentos feministas tinha muito pouco interesse, mas havia outros que tinham interesse e que davam algum apoio. A nível do sindicato, penso que a Conceição Ramos, com a personalidade dela e com o apoio das outras pessoas do sindicato, que conseguiram fazer uma marca dentro do sindicato, né? Mas que tiveram que fazer um trabalho a duplicar, né? Tanto que o sindicato do serviço doméstico demorou muito tempo até conseguir, até ser legalizado, não é? Só 2 anos depois do 25 de Abril é que isso acontece. Foi. E ele também, quando vem para Portugal, há bocado estava-nos a contar aquela história de assim que chegou em 78 e com o vidro partido, chegou a Lisboa e foi logo descascar batatas na cooperativa. Essa cooperativa é a cooperativa que foi criada em 76, a cooperativa do serviço doméstico, a Cooper Cerdo, e onde depois ali vai trabalhar. Porquê que foi criada essa cooperativa? Pois a Conceição Ramos explicou muito bem o que foi a situação das empregadas domésticas aqui em Portugal. Para mim, eu conhecia um bocadinho a situação na Bélgica, mas era muito diferente, não é? Que as pessoas já tinham mais direitos, enquanto aqui ainda eram geridos por leis de 1800 e tal, e não tinham direito a quase nada, não é? De férias, os patrões tinham todo o poder sobre eles e por isto penso que este grupo, que já antes do 25 de Abril estava consciente desta exploração, que conseguiram juntar e formar primeiro um grupo informal, foi também dentro da JOC que conseguiram ter algum apoio estrutural, mas que foram sobretudo com a consciência da sua situação de exploração que eles começaram a juntar. Né? E mas porquê a cooperativa? Porquê que depois o sindicato depois formou-se e depois a cooperativa que já existia quando eu cheguei lá, mas que foi pensado pelas pessoas do próprio sindicato, não é? Que disseram: nós estamos a trabalhar sempre para as famílias ricas, enquanto são as famílias trabalhadoras que precisam de muito mais apoio a nível dos trabalhos de apoio para as crianças, para a lavanderia, para as limpezas, não é? E que desta forma começarem a organizar um refeitório onde os trabalhadores, quando
vinham almoçar, que podiam almoçar com alimentação saudável e que fosse também barato e bem confeccionado. Então era isto o objetivo da cooperativa do Copercerdo. Também tinha uma creche, não é, que era muito importante, era na Rua de São Bento, mas também no Porto e em Évora. Quando eu cheguei lá, já existia naqueles sítios, e que foi importante porque muitas pessoas tinham que deixar os seus filhos abandonados em casa, tinham que ir trabalhar e, desta forma, podiam pelo menos levar para uma creche, e isto era importante, pois conseguimos também uma máquina de lavar roupa, uma lavanderia e um serviço de limpeza que íamos fazendo na Escola Superior do Serviço Social, pois era também um trabalho que fazíamos. Uhum. Eu tive o privilégio de conseguir consultar parte do arquivo e tudo o que aconteceu durante este período, e uma das coisas que eu tive a ver foram os estatutos da Copercerdo de 76. Sim. E é muito curioso que se lê logo no primeiro capítulo os objetivos da cooperativa, e era prestar todos os serviços domésticos, criar e administrar creches, refeitórios, jardins infantis e outras atividades que no seu âmbito delibere abarcar, que era aquilo que a Liv estava a falar há pouco. E no terceiro ponto diz realizar iniciativas diversas tendentes à formação cultural, social e humana das empregadas domésticas. Que iniciativas de formação cultural, social e humana eram estas? E porquê é que elas eram necessárias? Sim, uma das coisas era a cooperativa era no mesmo prédio do que o sindicato, né? Então todo o trabalho sindical que se fizemos um curso de formação com as empregadas domésticas, foi uma das coisas que eu também colaborei para elaborar este curso sobre a nossa sociedade, mas partindo da experiência das próprias empregadas domésticas. E é isto que consegui constatar, e que são também os princípios do Paulo Freire e da Joc, que é diagnosticar, refletir, agir, né? E de fazer este ciclo de trabalho, diagnosticar, refletir, agir. E isto fizemos através do pensar sobre a sua situação agora na cooperativa e como é que eles tinham tido a situação na casa dos patrões, como é que era, refletir sobre isto. Fizemos um curso para, de forma sistemática, fazer este diagnóstico, depois refletir e pensar como é que é aqui em Portugal, como é que é nos outros países da Europa, como é que é na América Latina, como é que é na Índia, não é? E este trabalho é o refletir, abrir horizontes. E depois, o que é que nós podemos fazer? Agir. Então, este trabalho de formação era neste sentido, fazer este processo em grupo e depois definir em grupo, em conjunto, o que é que nós podemos fazer. E depois de agir, fazer um novo diagnóstico sobre a situação que tinha mudado e como é que tinha mudado e o que é que nós podemos agora fazer. De novo refletir, de novo agir. É um ciclo constante que se faz. E foi este o trabalho que nós fizemos a nível tanto do sindicato como
a nível cultural, né, trabalhamos muito também a nível de organização de festas com música e com, pois, de divertir e de conhecer também outras culturas. Conseguimos até com um grupo da cooperativa ir até a Bélgica e a Holanda e de participar lá em várias atividades, não só do sindicato, mas também numa manifestação que houve lá, e depois de participar em várias atividades culturais que existem na Bélgica, e isto foi muito importante. Naquela altura, me lembro, quando fui à Embaixada da Bélgica para pedir os vistos, naquela altura ainda precisava de vistos, que o senhor, que era um português que trabalhava na Embaixada da Bélgica, que dizia: o que é que empregados domésticas vão fazer na Bélgica? Isto não é para empregados domésticas, que é esta cultura e esta forma de sempre pensar, bom, viagens não era para empregadas domésticas, não é? E é isto que nós tentamos de ver e que consegui-me aperceber de todo o conhecimento e sabedoria que tem as empregadas domésticas. É só que observem o que é esta sociedade e estão conscientes de muita coisa, não é? E que este valor e este conhecimento que não é reconhecido pela sociedade. Uhum. Então, era um bocadinho nesse sentido que fizemos trabalho. Houve também grupos da Bélgica e da Holanda que vieram à cooperativa. E pode-nos contar um bocadinho desses grupos que vieram cá a Portugal? Houve um grupo de pessoas, trabalhadores da Bélgica que tiveram cá, e isto foi também um processo muito importante para eles, porque para eles era também a primeira vez que faziam uma viagem para fora da Bélgica, não é? Alguns tinham ido à Holanda ou à Alemanha, porque a Bélgica é pequenino, mas tão longe, e de avião era a primeira viagem. E depois era também um confronto muito grande de perceber o que era Portugal nos anos 70, 80, não é? E faziam todo um trabalho lá com um centro de jovens trabalhadores, o que era ser trabalhador em Portugal e como é que eles olhavam para aquilo. Então não era só um processo de formação aqui, mas também da Bélgica. Da Holanda é que conseguimos que um grupo, acho que eram 15 carpinteiras, mulheres que tinham tido uma formação de carpintaria e que já trabalhavam na carpintaria e que vieram para cá porque a casa ocupada pelo sindicato e pela cooperativa era uma casa ocupada que estava com muitos problemas de manutenção e as carpinteiras foram em cima do telhado e tiveram muita gente a olhar lá na rua de São Bento para as mulheres a tomar conta lá do telhado e de arranjar aquilo, e conseguiram, assim, não a nível profundo, mas conseguiram que o telhado ficou bem e melhor, e também a nível da sala do refeitório, da cantina, também melhoraram lá bastante coisa. E isto é importante de fazer este intercâmbio a nível de trabalho, porque pois isto dava para conseguirmos fazer um trabalho também de formação, como é que olhamos um para os outros, não é? E isto muda a nossa maneira de estar na vida. E eu não sei se foi mais ou menos dentro dessa associação, porque criaram houve uma associação de amigos da Coopercerd.
Não sei se essa iniciativa das carpinteiras surgiu através dessa associação, mas queria que se calhar nos explicasse um bocadinho melhor como é que isso funcionou, porque isso não eram só ações isoladas, não é? Foi um intercâmbio que aconteceu e que ainda assim houve muito apoio internacional para a cooperativa e depois também para o sindicato. Pois, foi aos poucos, foram as carpinteiras que depois participarem para formar este grupo. Foram alguns amigos, pessoas ligadas à JOC. Foi na Holanda, na Bélgica que fizeram este trabalho e uma das coisas que eles pretendiam fazer era de ter voluntários para vir cá durante as férias, para que as pessoas, os cooperantes do Copercerdo, podiam tirar férias. E depois vinham pessoas da Holanda, da Bélgica, para substituir as pessoas no seu trabalho, tanto no Porto, como em Lisboa, como em Évora. E algumas vezes corria bem, outras vezes houve assim mal-entendidos, como faz parte da vida, mas houve sempre um trabalho de preparação das pessoas e de avaliação. E isto é isto que é o processo de formação, não é? É fazer coisas, mas preparar e avaliar. E isto tentou-se fazer através desta associação. E a associação também tentou para fazer publicações em neerlandês, que depois serviram para os Países Baixos e para a Bélgica. Essas publicações que nós também conseguimos divulgar e que fez que tivemos contactos com várias outras pessoas que estavam nesta luta do reconhecimento do trabalho das empregadas domésticas também na América Latina. E conseguimos que houve uma das responsáveis de Peru que conseguiu vir aqui o encontro que fizemos no pavilhão Carlos Lopes, aqui em Lisboa, quando foi o Congresso das Empregadas Domésticas. Eu queria mesmo falar sobre esse congresso. O congresso foi em 79, que a LIV participou dessa organização, com um conjunto de outras mulheres. Foi o primeiro Congresso Nacional das Trabalhadoras do Serviço Doméstico. E ia-lhe perguntar como é que surgiu essa ideia de fazerem o congresso? Sim. Pois o grupo responsável do sindicato, que era liderado pela Conceição Ramos, tiveram esta ideia, não é, de que elas se aperceberam que era preciso de ter dentro da sociedade portuguesa mais força como empregadas domésticas para reivindicar o seu lugar como mulheres com direitos como outro trabalhador qualquer, não é? Porque havia sempre para as empregadas domésticas outras condições que não era o salário mínimo das outras trabalhadoras e também outras condições. Então, de fazer esta luta para mudar isto e para fazer conhecer a própria classe da existência e da força que o juntar e de lutar em conjunto, que era uma coisa que mudava e que era possível de reivindicar outras condições de trabalho. E depois também de conseguir dialogar sobre todo o passado, não é? Porque houve muitas empregadas domésticas que vieram do norte, do sul, para Lisboa para trabalhar aqui a partir dos 8 anos, 9 anos, e que participarem aqui, o que tiverem a sua adolescência na casa do patrão e das patroas e que foram confrontados com
situações muito, muito complicadas, não é? Para um adolescente viver aqui. Muitos perderam o seu próprio nome, eram chamados como Maria, né? E isto é importante que elas podiam partilhar esta experiência que elas tiveram com 8 anos, 9 anos, num congresso, e de mostrar a sua força, que se podia mudar a sua situação estando em conjunto. Então, isto foi dos grandes motivos do congresso. E é isto que preparamos este congresso com os próprios grupos do sindicato, com 8 reuniões que elaboramos para perceber melhor o que é a minha situação, o que é a situação das outras empregadas domésticas, o que é a situação em Portugal, nos outros países, nos outros continentes, e o que podemos fazer. Então, foram 8 reuniões que se fez de preparação para o Congresso. E depois fizemos reuniões de avaliação também do Congresso. Uhum. E como é que, estava-me a dizer que um dos objetivos do Congresso era chegarem a mais pessoas, não é? Chegarem a mais pessoas que trabalhavam e que eram empregadas domésticas. Como é que fizeram isso? Como é que chegaram a essas pessoas? Fizemos muitas atividades em vários sítios, não é? Tentar através da rádio, da televisão, fomos aos mercados, porque é lá sobretudo que iam naquela altura as empregadas comprar as comidas, as frutas, carnes. Então fizemos lá ações lúdicas, entrevistas, e que eram as pessoas do sindicato que se faziam de patroa e que iam entrevistar as outras empregadas domésticas, ou iam também com o avental fazer a entrevista nos mercados. Tentámos assim implicar as pessoas e convidar para as reuniões de preparação do Congresso. E eu recordo-me de ter lido uma notícia de 1979 que conta uma dessas ações, que é terem levado ao Palácio de São Bento e à então Primeira-Ministra Maria de Lourdes Pintacilgo uma boneca de trapos, quase em tamanho real, com crista e avental de renda mesmo à antiga, e que levava um cartaz a tiracolo que contestava a legislação que ainda regulava o serviço doméstico na altura, que era o Código Civil de 1867. A Liv lembra-se desta ação? Sim, me lembro muito bem. Estive muito envolvido nisto e na preparação. Depois na ida não fui, não é? Porque foram as próprias pessoas do sindicato que foram, mas em toda a preparação que fizemos para conseguir fazer o boneco, e pois são as coisas que por sinergia que a gente consegue fazer e pensar esta ação, não é? Que pensámos em conjunto nesses encontros que nós tínhamos, e que dissemos, bom, é muito grave que ainda tem uma lei de 1800 e tal que dirige o Estatuto das Empregadas Domésticas. Então foi assim que tivemos esta ideia deste boneco, e a Pintacilgo foi muito acessível. Contarem depois, não é? A gente estava à espera fora como é que tinha corrido, e que foi muito bom e deu muito estímulo a todo a preparação, não é? Que a gente fez, que é isto que muda as coisas. Se nós fazíamos as coisas, a vida deles era muito duro, e pois é importante que fazíamos com um tipo de brincadeira e de aquelas pequenas ações, não é, que têm sentido e que faz que as pessoas vão ter consciência o que é que acontece com a vida. Então é esse trabalho que fizemos.
O congresso realizou-se de 27 a 30 de outubro de 1979, mas no dia 28 de outubro havia uma sessão pública em que estiveram reunidas mais de 700 pessoas. Lembra-se desse dia da sessão pública e do que aconteceu no pavilhão Carlos Lopes em Lisboa? Pois foi assim uma coisa incrível, né? Porque o curso nós tínhamos feito também no Porto e em Évora, né? E depois eram lá que os responsáveis as responsáveis do sindicato que dinamizaram os cursos. Eu fui também muitas vezes ao Porto, a Évora, para participar na preparação do curso e depois lá conseguiram levar as pessoas para Lisboa. E depois uma das coisas que se tentou também é de incluir os pais, né? Porque isto é uma situação muito forte para os pais quando têm que mandar uma filha com 8 anos para Lisboa, para um sítio que mal conhecem, que muitas vezes é através do padre ou de um conhecimento que tem uma família em Lisboa, para onde é que vai trabalhar a filha, e que depois só veem uma vez por ano, e que depois e de conseguir falar sobre isto. Então incluímos também os pais que podiam vir o pavilhão de Carlos Lopes. E me lembro ainda quando juntámos lá para ir ver e chegar todas as pessoas de todos os cantos também do Algarve. Era assim uma coisa muito, muito impressionante. E durante o congresso que vimos no início que as pessoas estavam um bocadinho inseguro, mas que depois de ouvir falar e primeiro a Conceição Ramos e depois também os outros dirigentes do Porto, de Évora, né, que começaram a se identificar com o que foi dito e que começaram também na sala a se movimentar e a intervir, não é? Que não era só da parte da mesa, e depois que viu-se que tocou mesmo muito as pessoas, e que foi assim uma coisa muito, muito forte, e que penso que também para a CGTP, que no início tinha um bocadinho o receio, vocês não têm capacidade para fazer isto, ou isto não é para empregados domésticos. Depois se aperceberam que era uma coisa com muito, muito capacidade desenvolvido pelas mulheres e que conseguiram se aperceber da força das mulheres, né? E me lembro à noite que tivemos ainda a festejar assim lá na cooperativa o fim do dia, né? E que tivemos a dançar todos em conjunto. Foi muito giro. Uhum. E um dos objetivos do Congresso era mobilizar as empregadas domésticas e depois pressionar para que também houvesse uma alteração da lei, não é? Que era aquela tal mudança do Código Civil de 1867, que ainda regulava o trabalho doméstico. Conseguiram a mudança que queriam? Pois houve alguma mudança, não é, a nível da lei, mas não se conseguiu uma lei que era igual aos outros trabalhadores. Mas houve já uma mudança com regalias a nível de férias, a nível de folgas, não é? E isto não existia, e isto já foi uma grande diferença, não é? Uhum. Houve, mas viu-se que ainda não havia abertura para perceber que cada uma das empregadas domésticas era uma pessoa trabalhadora, né? Uhum. E na altura sente que essas mudanças foram vistas bem por vocês, que estavam a fazer esse trabalho, mas também
pelas pessoas que estavam à frente do sindicato. Acha que estas mudanças foram vistas como suficientes ou era quase como um ponto de partida para que depois pudessem mudar as outras coisas todas? Foi uma grande mudança, né, perante a lei anterior e, pois, para as pessoas não era isto que queríamos e que as empregadas domésticas queriam, mas era uma possibilidade para dar continuidade à luta, né? E que foi um ponto fulcral na luta, né? Que foi importante que se conseguia já este meta, isso que pois ainda há muito para fazer, ainda hoje. Claro. Depois da saída do decreto de lei e dessas alterações legislativas, as pessoas foram-se desmobilizando e a atividade sindical foi ficando um bocadinho mais difícil, não é? Porque também houve pessoas que saíam do sindicato e que houve perda de algumas cotas. E, por exemplo, nas eleições para o sindicato, as eleições de 1983, havia apenas 2.385 pessoas inscritas, quando na altura do Congresso, uns anos antes, em 79, eram cerca de 7.000 as associadas. E agora voltando se calhar um bocadinho atrás e daquilo que foi a sua experiência na cooperativa e na formação das pessoas e no trabalho que fez. E se calhar queria que a Liv refletisse um bocadinho sobre esse tempo e recordasse aquilo que foi a forma como as mulheres interagiam umas com as outras, como organizavam o trabalho, e por isso pergunto-lhe se sentia que havia igualdade dentro da cooperativa, sentia que as mulheres que trabalhavam e que organizavam o seu trabalho dentro da cooperativa se olhavam de forma igual ou não? Pois era o trabalho na cooperativa era sempre com muito energia, pois há muitos traumas que cada um trazia, né, da sua vida e que vinham para em cima quando está a trabalhar em conjunto, né? Eu me lembro uma vez que estávamos a lavar a louça e que foi uma das raparigas, agora não me lembro o nome dela, mas ainda vejo a cara dela. E depois ela disse, Liv, vamos fazer assim um jogo. E depois tu és a empregada e eu sou a patroa. E foi assim uma coisa espontânea enquanto estávamos lá a lavar a louça. Então fizemos isto e que é uma coisa linda, não é? Que a gente faz como psicólogo, este tipo de jogo de papéis, e que foi ela própria que fez enquanto estávamos a trabalhar, que são a nível pessoal, né? Para conseguir deixar sair muitos traumas que ela tinha tido com a própria patroa, que vieram para cima enquanto nós estávamos a lavar a louça. Depois, a nível de organização de trabalho, vi que muitas pessoas tinham muito jeito a nível de perceber como organizar o trabalho, né? Porque isto não é fácil, lá conseguir conduzir um refeitório onde vinha imensa gente, né? Vinham como clientes os funcionários da papelaria Fernandes, vinham todos os motoristas da Cariz, vinham lá almoçar e era imensa gente. E para conseguir toda esta gestão do refeitório, né, havia muito capacidade organizatória. E depois viu-se algumas pessoas que têm mais este dom e outros menos, mas conseguiu-se mais ou menos um trabalho complementar, não tanto de trabalho hierárquico. E isto no dia a dia que eu vivi
para ali. E quando nós tínhamos que ir fazer o trabalho, por exemplo, de limpeza no Instituto de Serviço Social, né? Nós fizemos até um trabalho para chamar atenção aos futuros assistentes sociais, porque elas sujavam e escreviam todo das mesas onde trabalhavam. Então, ainda encontrei um documento que nós deixámos lá e depois encontrei uma assistente social que se lembrou disto quando nós fomos lá e que nós fizemos aos alunos e professores. Nós, as mulheres há dias, gostamos muito dos vossos desenhos. As bonecas e flores nas mesas são muito bonitas, mas porque a amortização das mesas e das cadeiras se faz em muitos anos, nós temos que apagar com vinho todas as semanas estes desenhos. Só a limpeza destes desenhos leva 3 horas. Na nossa cooperativa, nós gostávamos muito de ter os vossos desenhos. Se vocês quisessem desenhar em papel todas essas coisas para nós. Na cooperativa temos uma lavanderia, um restaurante que serve mais ou menos 120 almoços por dia, uma creche com 25 crianças e fazemos trabalho ao domicílio, como neste instituto. Estas fotografias mostram-vos aqueles serviços e podem dar-vos inspiração para os vossos desenhos. Ficamos à espera. As mulheres há dias de Cooper Cerdo, da Rua de São Bento. Fizemos isto e ainda encontrei agora uma assistente social que se lembra disto. Mas depois houve também este trabalho que fizemos para fora, né, de consciencializar também as pessoas sobre o trabalho que a gente fazia. Dentro da cooperativa havia muitas vezes discussões, mas que eu acho agora, visto agora no momento, eram de vez em quando muito, muito duros, mas que eram muito saudáveis, não é? Algumas vezes conseguimos superar alguns conflitos, algumas vezes ficavam no ar, né? E de vez em quando havia também um bocadinho um conflito entre as pessoas na cooperativa e as pessoas no sindicato, né? Que era também esses que trabalham com as mãos e eles que trabalham no escritório, né? Que havia também algumas vezes estas rivalidades, algumas coisas conseguiu-se resolver, outras foram mais difíceis, não é? Claro, é um bocadinho aquilo que estava a explicar há bocado, não é? Que estamos a falar de pessoas que faziam um trabalho que nas casas dos patrões era muito hierarquizado. Seguiam ordens e era isso que faziam. E de repente, quando se vêem enquadradas num ambiente de trabalho diferente, em que têm mais liberdade para tomarem as suas decisões e organizarem o seu próprio trabalho, depois acaba por pode ser normal que se repliquem essas lógicas de dinâmicas de poder, não é? E de falta de alguma solidariedade, não é? Havia de vez em quando esta reprodução, não é, da forma como tinham feito o trabalho com as patroas. Tentámos falar sobre isto. Bom, estás agora a fazer de patroa, no jogo de papéis tudo bem, agora no dia normal é importante que a gente fale sobre isto e que conseguimos ver que bom, cada um tem os seus talentos e as suas coisas que são diferentes e que pode ser complementar e feito num trabalho de sinergia, mas não de trabalho de mostrar quem é que tem poder, né? E que vai mandar, e mais tentar fazer um trabalho de sinergia. Né? Mas era uma coisa constante que a gente tínhamos que trabalhar.
Acho que só tenho aqui uma última pergunta. E era uma coisa que estávamos a falar ali fora do estúdio. Mas isto foi em 85. O livro chegou a apresentar num encontro na Gulbenkian, numa investigação que estava a fazer na altura, com base em entrevistas que fez a membros do sindicato. Que memórias tem desses relatos e dessa investigação que estava a fazer na altura? Pois, foi depois dos 3 anos, né, que fiz de trabalho no sindicato e na cooperativa, consegui uma bolsa na Gulbenkian para fazer entrevistas. Fiz 25 entrevistas às pessoas da cooperativa e do sindicato. E, por exemplo, com a Gracinda do Porto, é assim uma entrevista mesmo muito impressionante, porque ela viveu e foi sócia das Citas, e depois ela contou desta história. E ela foi trabalhar muito cedo, ainda como criança, dentro de uma família no Porto, e depois fiz parte das Citas no Porto. E ela contou sobre toda esta situação nas Citas. E é muito, muito impressionante esta história dela. Depois de muito tempo, li de novo esta entrevista e eu próprio já não me lembrei de muita coisa, não é? E que se diz, bom, é um documento histórico o que ela fez. E assim tem entrevista com muitas das pessoas que eu conheci durante esses 3 anos de trabalho e que me contaram coisas incríveis e, sobretudo, o que me impressionou naquela altura e ainda hoje é a capacidade de ver a estrutura da sociedade e de estar consciente como é que é uma sociedade que não é justa para as pessoas, para as mulheres, para as empregadas domésticas, não é? E de ver como é que é este facto de viver com classes, não é? Uma sociedade de classes. E a consciência que elas têm disto, não é? E que é muito pouco trabalhado toda a capacidade do diagnóstico e da reflexão das pessoas sobre a sua situação, e que é uma das coisas que se tinha que explorar muito, muito mais, não é? E a dar uma mudança. Nós tínhamos aqui uma coisa para lhe mostrar. Há bocado, quando estávamos a falar das atividades de formação que faziam e das dinâmicas que criavam na cooperativa, nós tivemos acesso a algumas coisas que faziam e encontramos. Eu não sei se vai lembrar ou não disto, mas encontramos uma atividade que fizeram que eram umas mãos desenhadas, e eram as próprias mulheres faziam o desenho da mão e depois escreviam dentro dessa mão um bocadinho da história dessa pessoa. E nós encontramos a sua mão que está aqui e que diz, tem o seu nome, a sua idade, diz que é belga. Gosto muito do pormenor de dizer que gosta muito de fazer gosta de fazer muitas coisas. E que veio para trabalhar noutro país e trabalhar com as empregadas domésticas. Lembrava-se de ter feito isto? Não. Me lembro dessas técnicas, que isto é ainda do tempo da JOC, que a gente inventamos assim muitas técnicas criativas para fazer intercâmbio e de falar sobre a vida, né? E depois foi uma das coisas que inventamos na Bélgica com o grupo, e depois que trouxe para cá esta técnica também a nível do curso para a preparação do congresso, e depois é engraçado. É muito giro. De ver.
E é curioso, não é? Porque é bastante simbólico, não é? As mãos que trabalham e as mãos de empregadas domésticas que depois refletem sobre as suas próprias situações. Sim. Acho que está. Tá. Ok. Foi ótimo. Foi incrível. Foi uma ótima conversa. Peço só desculpa por termos roubado tanto do seu tempo. Para mim não é. A história é longa. A mão desenhada que mostramos a Liv no final desta conversa inspirou a imagem criada por Marta Ramos para o cartaz do espetáculo Monólogo de uma Mulher Chamada Maria com a Sua Patroa. Achei que ias gostar de saber. Se acreditas na importância do jornalismo que fazemos no Fumaça e se queres ouvir mais trabalhos como este, sobre mulheres invisibilizadas pela história, faz hoje uma contribuição mensal ou anual. O jornalismo que fazemos não seria possível sem as 1.800 pessoas que fazem parte da comunidade de Fumaça. Se puderes, faz uma contribuição mensal em fumaca.pt/contribuir. Esta entrevista foi preparada por mim, Maria Almeida, e pela socióloga Mafalda Araújo, que convidamos para nos explicar a investigação que coordenou para o Monólogo de uma Mulher Chamada Maria com a Sua Patroa. O guião da entrevista foi editado pelo Nuno Viegas, bem como a montagem desta peça. O Bernardo Afonso fez a captação e edição de som, Joana Batista fez a imagem. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Lucas Rimou de Freitas, Margarida David Cardoso, Ricardo Esteves Ribeiro, Fred Rocha e Luís Marquês. Até já!